A paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão bíblica em Efésios, capítulo 2. E eu já peço a você para ler todo o capítulo e em seguida retornar aqui para que nós possamos meditar mais profundamente em alguns versículos. E eu já peço a você para abrir a sua Bíblia e nós iniciarmos a nossa leitura da Palavra de Deus em Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10. Que diz assim: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Que maravilha essa leitura desses primeiros versículos deste capítulo que fala do plano da redenção. Quando nós fomos chamados da morte para a vida. Nós estávamos espiritualmente mortos, como diz aqui o versículo 1. Seguíamos o mau caminho deste mundo, fazíamos a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que governa aqueles que estão em desobediência. Versículo 2. Nós vivíamos conforme a nossa natureza humana, assim como os demais, vivendo conforme o domínio da nossa vontade, aquilo que a nossa mente queria. Nós éramos movidos pela carne, fazíamos aquilo que nós queríamos. Nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Como seres humanos, através do pecado original que nos levou ao declínio contínuo. Mas glória a Deus por sua infinita misericórdia, versículo 4. Pelo seu profundo amor com que nos amou, quando nós estávamos mortos espiritualmente pela nossa desobediência. Ele nos trouxe para a vida por meio da nossa união com Cristo através da redenção. Aleluia! Aonde nós fomos salvos pela graça de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Aleluia! Mas sim por meio da fé. E esta fé não vem de nós, é um presente dado por Deus. A graça nos foi dada como um presente, aonde através da nossa fé nós recebemos a salvação. A salvação por obras é o engano do inimigo, para que nós achemos que nós conquistamos algo por mérito próprio. E aqueles que pensam desta forma já têm a sua recompensa, já têm o seu galardão, que não está em Cristo Jesus e na sua salvação por meio do plano redentor.
Porque nós só podemos alcançar esta salvação quando nós entendemos e recebemos a graça de Deus através da fé. Então não adianta buscarmos resultado nos nossos esforços. Isto é totalmente em vão. O nosso orgulho é ter Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando olhamos para nós devemos nos enxergar como pó e cinza, como nada, como pecadores carentes da graça de Deus. E em nenhum momento devemos dar espaço à justiça própria, ao orgulho, pois isto nos leva ao precipício. Pois foi por meio de Deus que nós somos o que somos hoje. Por meio da união com Cristo, que nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. O Senhor nos deixou um legado e nos disse que nós faríamos obras maiores que as dele. E o Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. Querido irmão, você não pode fugir deste chamamento, que é para todo cristão que entende e aceita a graça de Cristo, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Automaticamente você assume a missão dada por Deus, de anunciar o seu nome como cartas vivas. Por meio do sangue de Cristo, nós fomos enviados a este mundo, tal como ovelhas para o matadouro. Um mundo que nos oprime, um mundo que não nos aceita. Pode até fazer uma média, mas nós entendemos o nível de guerra que nós estamos guerreando, que não é carnal, mas sim espiritual. Aleluia. Versículo 11. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. 12. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. 13. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Oh, aleluia! Nós que éramos separados, nós que éramos tidos como o povo da incircuncisão, porque nesta época os judeus, eles tinham que ser circuncidados. Havia todo um protocolo e na época o povo judeu, o povo escolhido por Deus, tinha que se circuncidar. E aqueles que não eram circuncidados não estavam dentro do povo escolhido por Deus. Havia esta separação, porém Jesus veio para unificar todas as coisas, trazer aqueles que estavam separados para fazer parte do povo escolhido de Deus, para ter parte nas alianças, aleluia, para ter uma nova esperança com Cristo, por meio da união com Cristo Jesus. Nós fomos trazidos para perto dele. Isto é um privilégio, gente, que nós possamos valorizar o fato de hoje não haver separação, porque o Senhor ele veio para desfazer esta inimizade. Porque Jesus acabou com a lei, versículo 15, juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. 16. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Que coisa linda! Nós vemos que o próprio Cristo, por meio do sacrifício redentor, unificou todas as coisas, enquanto o homem que vive debaixo da lei, que vive uma série de regras atualmente, como aquele povo judeu que
seguia e segue até hoje a questão dos ritos judaicos, judaizantes. Muitas vezes, estas pessoas apegadas a uma religiosidade, não compreendendo o sacrifício vicário de Cristo, dando direito a todos de alcançar a glória celeste, vivem separados e achando eles que estão mais perto de Deus, mas estão distantes do propósito de Deus, porque por meio de Cristo nós temos acesso ao Pai. Não é mais necessário intermediários, não é mais necessário atitudes que nós venhamos a ter de protocolos litúrgicos, de regras humanas para alcançar a salvação. Ele se fez sacrifício por nós, não há mais nada a pagar. O que nós temos que fazer é aceitar o plano e o propósito redentor do Senhor. E automaticamente nós, os incircuncidados, juntamente com os circuncidados, fazemos parte de uma única família. A família de Deus, o reino de Cristo. E nós devemos andar em unidade. Acabar com esta briga por poderes, por denominações, por bandeira de igreja, por quem tem mais número de crente, por quem tem uma visão teológica diferente. Nós devemos entender que o que nos une é maior do que o que nos separa e o que nos une é Cristo. Versículo 22, e eu encerro aqui. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Nós devemos entender que nós somos seres em construção. A vereda do justo, como diz a palavra, é como a luz da aurora, que vai brilhando dia a dia até ser dia perfeito. Essa é a nossa caminhada, é essa a nossa missão, a nossa trajetória na Terra. Nós estamos sempre crescendo um pouquinho mais espiritualmente e morrendo humanamente para o nosso eu, para as nossas vontades. Então é mortificando a carne que nós crescemos espiritualmente. Querido irmão, querida irmã, se você ainda deixa a carne dominar, você não aprendeu ainda o desejo de Deus de querer transformar a minha e a tua vida. Para que nós possamos andar em novidade de vida, devemos mudar a nossa perspectiva. Devemos assumir o controle das nossas ações e reações. Aquilo que o mundo tenta colocar na nossa frente. Aquilo que o adversário lança sobre nós. Quando nós andamos numa outra frequência, quando nós passamos a ver o mundo pela ótica da fé, pela ótica do Evangelho, nós olhamos além. Aleluia! Nós vemos pela lente de Cristo por meio da graça através da fé. Aleluia! E Deus deseja que nós nos tornemos uma casa. Observe que ele diz para se tornarem uma casa. Nós somos um só corpo. Nós estamos buscando a unidade do corpo para que ele funcione perfeitamente. Ou nós estamos querendo agir independente dos demais, achando nós que o céu vai ter departamentos. Aleluia, Deus está falando aqui. Será que no céu vai ter cidade? A cidade da igreja tal, cidade da outra igreja tal. Oh, glória a Deus! Ou a igreja de Cristo é que vai estar lá em unidade, partilhando do mesmo ambiente. Cuidado para não cair no engano que leva ao inferno, porque este evangelho que separa, esse evangelho que supervaloriza as obras em detrimento do sacrifício suficiente de Cristo na cruz para a salvação de todo aquele que crê. Será que não foi suficiente? Isso é muito sério, meus irmãos. E muitas igrejas estão andando numa caminhada achando que estão fazendo certo. Muitas pessoas nascem e crescem ali aprendendo de geração em geração, sendo levados a um espírito contrário ao que as Escrituras nos ensinam, dando legalidade para que o inimigo atue e ele distorça
o real sentido da redenção de Cristo não foi de salvar apenas um povo, uma denominação, uma placa. Foi de unificar todas as coisas e ele morreu por todos para que todos tivessem a oportunidade, como diz aqui, tanto os circuncisos como os incircuncisos, tanto aqueles que seguem a religiosidade, que desejam e aceitam a graça de Cristo e compreendem que aquela cultura da sua igreja não é aquilo que vai salvar. A gente sabe que dentro das denominações tem pessoas que compreenderam já o evangelho e que estão sendo luz no meio daquela bolha, levando as pessoas à clareza de que não é um formato que vai levar ele para o céu, mas sim Cristo. Somente por Ele. Somente Ele é o caminho. Somente Ele é a verdade. Somente Ele é a vida. Então liberte-se hoje desta visão que te escraviza, desta visão que te coloca num pedestal de superioridade em detrimento dos demais irmãos da comunidade de fé. Nós devemos entender que cada comunidade de fé tem o seu papel específico no corpo. Comanda um membro que funciona de forma diferente para atingir objetivos diferentes. Porém, eles estão interligados entre si através do corpo, que está ligado ao cabeça, que é Cristo. E nós devemos, de uma vez por todas, acabar com esta briga. Porque enquanto nós vivermos neste degladeio, a igreja está deixando de cumprir o seu real propósito na sociedade. As pessoas estão cansadas de muito discurso e pouca prática. Tem uma série de regras criadas por um grupo e pouca prática de vida. Caráter vivificado e transformado por Deus. O mundo quer ver o caráter de Cristo refletido em mim e em você. E para isso, nós devemos conhecer as Escrituras. Nós devemos buscar a revelação de Deus em oração. Nós devemos procurar viver uma vida piedosa, uma vida que busca cada vez mais se aprofundar em Deus. E na nossa conduta, no nosso dia a dia, termos práticas corretas que agradem a Deus. Não que isso nos leve para o céu, mas nós sabemos que quanto mais nós abrimos mão do pecado, das falhas de caráter e procuramos este aperfeiçoamento, nós mergulhamos mais fundo neste rio de graça que está disponível para todos nós. E Deus deseja que nós nos aprofundemos em vida. Amém? Deus, Ele quer que nós nos tornemos uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito Santo. É tempo da igreja entender que o Espírito Santo de Deus precisa estar vivo no meio da casa que somos nós em unidade. Aleluia! Deus deseja que o Espírito Santo se manifeste de maneira ordeira, embasada na palavra, cumprindo seu propósito e a igreja tendo a visão clara dos rumos, porque o Espírito Santo não cabe na nossa caixinha. De uma vez por todas, eu profetizo sobre a tua vida aqui, você que está vendo esse vídeo, um tempo de liberdade espiritual para entender e fugir da escravidão, que te impede de ver e desfrutar desta liberdade que só Cristo pode dar. Que você não vai encontrar em nenhum lugar, você não vai encontrar esta liberdade que só Cristo pode te dar. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que esta palavra de alguma forma tenha edificado a tua vida e nos ajude a propagar a mensagem do Evangelho. Compartilhe esse vídeo com o máximo possível de pessoas e não esquece de deixar aquele like e aquele comentário que fortalece para que a obra avance. Amém, queridos? Deus te abençoe, se Deus assim permitir. Amanhã estaremos aqui para mais uma meditação no livro de Efésios, capítulo 3.